Roberto Melo, né? Foi lateral da seleção e é com muita alegria que ele vai participar com a gente. Virou, inclusive, comentarista recentemente aí na última Copa. Ou seja, o cara já está entrosado aqui com o nosso meio e vai ter facilidade para tentar analisar o que está acontecendo com a seleção. Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem também. Boa noite, Kaká, Bernardo, Ivan. É um prazer estar podendo conversar com vocês um pouquinho. Muito bem. O Gilberto atualmente é coordenador técnico do Sub-20 do Flamengo, onde estava até agora há pouco Felipe Luiz, que agora é o treinador principal do Flamengo. Ô, Gilberto, antes de mais nada, eu queria que você... A gente tem bastante coisa para falar aqui no nosso programa, mas eu queria uma palhinha, logo de cara, sobre o trabalho do Dorival e o que você está achando da seleção após mais um empate contra a Venezuela. Assim, o Dorival é um grande treinador, né? Ele já provou isso por onde passou, aqui no Flamengo foi assim também. Tá numa condição difícil hoje na seleção, porque ser treinador de seleção brasileira a gente sabe que não é fácil, né? Você pega ali os jogadores praticamente com 2 dias, 3 dias antes dos jogos das eliminatórias, data FIFA. E o Dorival está tentando se organizar dentro disso, né? Junto com a comissão técnica ali, que eu conheço bem, né? Juan, o Lucas também, que é o filho do Dorival, tentando fazer o possível. Está tentando dar ainda uma forma para a seleção brasileira. Por hora, em alguns momentos, dentro das partidas, a gente vê a seleção brasileira até atuando bem, pressionando um pouco o adversário. E em alguns outros momentos a gente já não vê isso, a gente vê às vezes uma desorganização defensiva, mas ele está tentando ali dentro disso tudo, tentando colocar aqueles jogadores que ele acha melhor em cada posição, para que a seleção consiga tomar um corpo melhor e consiga atuar melhor também consequentemente. Meus amigos, Ivan Drago, Bernardo Ramos, Gilberto à nossa disposição. Pô, que prazer conversar com o Gilberto. Baita carreira. Gilberto, prazer em ouvi-lo. Eu queria falar sobre a sua posição, tá? Primeiro, você concorda que realmente há uma carência, e aí eu me refiro à lateral esquerda e à lateral direita, e outra, hoje você está lidando com a garotada, né? Com a formação. Vocês são obrigados a convencer um garoto a jogar na lateral ou não, Gilberto? Não, boa noite, é um prazer estar falando contigo também. Não, na realidade, a gente já tem, principalmente na base do Flamengo, enfim, Palmeiras, Vasco, São Paulo, são clubes grandes, né, com grandes jogadores, com atletas jovens, que a gente tem ver projeção, né, possibilidade de estar atuando também em grandes clubes fora do país e consequentemente na seleção brasileira, mas que precisam ser, obviamente, lapidados. E é óbvio que hoje vocês acompanham futebol e sabem que a questão tática ela mudou muito. Às vezes é difícil, né? Ainda mais quando você joga com uma linha de 5 zagueiros ali, a primeira linha com 5, a segunda com 4, é difícil de você ter espaço para jogar. E isso dificulta, né, aquilo que a maioria dos laterais tinham, que era a força física, a parte técnica, conseguiam fazer as ultrapassagens e aí conseguia chegar na linha de fundo com espaço para achar algum atacante dentro da área com cruzamento. Hoje fica muito mais difícil, principalmente contra essas equipes que jogam com as linhas mais baixas, né? Mas é óbvio que a seleção brasileira também sempre abusou, né, de ter grandes jogadores nessas posições. E acho que ainda é uma geração que ainda tem bons jogadores. E como eu falei anteriormente, Dorival está tentando encontrar talvez a melhor forma de jogar para que sobressaia também esse lado técnico desses jogadores. Mas é óbvio que a gente, infelizmente, já não tem hoje talvez grandes nomes como a gente tinha realmente no passado. Então, mas o Bernardo quer fazer uma pergunta também. Acho que vale a pena insistir nessa pergunta do Ivan. A gente tem analisado já há algum tempo, Gilberto, a questão das laterais. Eu lembro que na Copa do Mundo, na última,
Você, inclusive, você foi comentarista, né? O Tite encontrou enormes dificuldades para definir os dois laterais a ponto de improvisar, de repente pegar um zagueiro, o caso do Militão, e colocar para jogar na lateral direita. E você, até como formador, acho que você está sentindo isso. O que acontece para o garoto? É desinteressante hoje, com tudo isso que você explicou, o garoto se propor a ser um lateral direito ou um lateral esquerdo, sendo que, no caso, o lateral esquerdo, invariavelmente, ele vai migrar para ser um jogador de meio campo. Como convencer? Eu insisto na pergunta que o Ivan fez, para que a gente tenha mais laterais, já que o Brasil teve uma escola de grandes laterais, tanto na direita como na esquerda. Então, Cacá, a gente começa a olhar durante o dia a dia e perceber no atleta as características, né? Porque a lateral precisa de força, precisa de técnica, ele precisa ter um bom cruzamento. E isso a gente vai tentando, pelo menos no dia a dia, identificar isso e vai convencendo um pouco os atletas a jogarem numa determinada posição. Às vezes você tem numa determinada posição, sei lá, 5, 6 jogadores para uma posição, por exemplo, de volante ou de meia, e a gente vai identificando no atleta algumas características que a gente pode, de repente, sim, fazer com que o atleta migre para uma outra posição, ou seja, para a lateral, né? Então, não só através de treinamentos, mas a gente também vai conversando junto com a comissão para identificar essas características desses atletas. Às vezes, como você disse, às vezes eu tenho um lateral, às vezes tem 5, 6 jogadores numa determinada posição, por exemplo, lateral esquerdo, e a gente pode identificar que o jogador pode ser um jogador, um camisa 10 ou um camisa 8, e a gente tenta ali durante os treinamentos identificar isso e ir colocando esses atletas nessas posições. Ô, Berna, dê uma opinião, depois você já engata a pergunta aí. Wanderson e Abner Vinícius foram bem hoje? Não, foram muito mal. Os dois jogaram muito mal. Apoiaram muito pouco, né? E quando o Gilberto começa, em 96, no time do Flamengo, ele era conhecido como irmão do Nélio. E depois virou um jogador melhor do que o Nélio, inclusive foi lateral esquerdo da seleção, como você bem disse, na Copa de 2006, marcando gol contra o Japão. Tudo bom, Gilberto? Bernardo falando por aqui. Eu queria falar especificamente sobre um lateral direito que está voando, e você está acompanhando muito de perto esse garoto que é o Wesley, do Flamengo. Dá para falar que o Wesley merece uma vaga na seleção brasileira, Gilberto? Ô, Bernardo, tudo bem? Prazer estar falando contigo. E eu continuo sendo irmão do Nélio, tá? Não mudou nada. Mas é verdade, assim, o Wesley... sem dúvida nenhuma, é um jogador que cresceu bastante, né? O Wesley veio do Tubarão através do setor de captação do clube, né? Do Flamengo. Era reserva, isso acho que foi em 21, se eu não me engano, e cresceu muito nesses 3 últimos anos, né? É óbvio que a gente, no dia a dia, o Wesley já passou por alguns treinadores, né? No Sub-20 do Flamengo, e todos eles tentando a melhor orientação para que ele pudesse crescer, como vem jogando nesses últimos jogos, né? Cresceu demais, principalmente nas mãos do Tite e nas mãos do Felipe Luiz. Mas é um jogador que a gente, como eu disse anteriormente, a gente já identificava que era um jogador de muita força, um jogador veloz, pecava um pouco ali na tomada de decisão no último terço, mas que isso já está melhorando muito, né? Com bastante orientação. Eu sou meio suspeito de falar porque eu virei coordenador da equipe Sub-20 do Flamengo em 2022, né? Então eu peguei bem o Wesley, conheço bem o Wesley, foram vários momentos de muita conversa com o Wesley e acho que sim, assim, eu acho que no momento que está vivendo, a gente... acho que é muito cedo para falar, mas eu acho que o Wesley, com certeza, num futuro aí bem próximo, vai estar sim tendo a possibilidade de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Muito bom, vamos para mais uma rodada de perguntas aqui. Eu abro insistindo naquilo que a gente começou o programa. Ô Gilberto, qual é o peso do protagonismo do Vinícius Júnior, tido como o melhor jogador do mundo, apesar de que ele não ganhou recentemente o troféu Bola de Ouro, mas provavelmente vai ganhar o da FIFA no início do ano que vem.
Você acha que há muita cobrança do Vinícius Júnior na seleção? Por que ele não rende tanto na seleção como ele rende no Real Madrid? Eu concordo até com a resposta que o Ivan deu, né? Talvez seja isso também, né? A seleção tentando encontrar ali a melhor maneira de atuar e talvez isso tenha dificultado um pouco as atuações do Vini, né? Eu acho que o Vini já demonstrou para todo mundo a qualidade que tem, né? Pra gente, a gente ainda considera o Vini o melhor do mundo, isso sem dúvida. Hoje realmente não foi bem, né? Fez até um primeiro tempo melhor, mas o segundo caiu muito. Mas sem dúvida nenhuma é o melhor do mundo, né? Então, assim, talvez seja isso também, a seleção tentando encontrar, né, a sua melhor maneira de jogar para que esse protagonismo do Vini também se eleve e ele consiga aí levar a seleção brasileira a melhores atuações, melhores jogos, melhores vitórias. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu sei que não é fácil com um treinador de seleção brasileira. Eu já vesti a camisa da seleção brasileira de 2003 a 2010, né? Então eu sei que é difícil às vezes você chegar numa convocação, ter 2, 3 dias para treinar e o treinador tentar colocar a ideia dele ali naqueles 3 treinamentos, sendo que alguns jogadores às vezes vêm cansados, às vezes dos seus clubes e enfim de temporadas, enfim. E isso dificulta, mas o Dorival está tentando ali, da melhor maneira, colocar a seleção para atuar. Ainda não é aquela seleção vistosa que a gente gostaria de estar vendo, mas é como eu falei, em determinados momentos do jogo a gente vê a seleção jogar muito bem, que dá um pouco assim de ânimo, né? Que a gente às vezes fica pensando, pô, agora vai, e tem momentos também dentro das partidas que a gente já fica meio assim preocupado, por conta até de algumas falhas, mas é óbvio que o Dorival vai ter que acertar isso, e ele precisa acertar, porque a seleção já tem um jogo difícil contra o Uruguai, mas eu tenho certeza que com o tempo isso vai ser ajustado. Ivan. Vamos lá, Gilberto, eu vou só me estender rapidamente aqui para elaborar um raciocínio, tá? Que é o seguinte, se a gente perceber na seleção brasileira, Gilberto, o nosso 10 é um atacante que joga por dentro, ou seja, o Rafinha jogava pelos lados do campo, foi adaptado à função de 10 no Barcelona, tem produzido assim na seleção brasileira em determinados momentos. Rodrigo, jogador que atuava pelos lados do campo, também faz a função de 10. Neymar sempre foi um ponta, chegou à idade, ele passou a jogar atrás do centroavante como um 10. Ou seja, a figura do 10... ela sumiu por muito tempo e agora a gente está fazendo com que os jogadores de lado também possam jogar centralizados na função de 10. E eu ouvi recentemente, você está na base também trabalhando, uma declaração do João Paulo Sampaio, que é um cara hoje que faz sucesso na base do Palmeiras. Foi uma declaração para o Denilson Show, que trabalha aqui na Band, e ele diz o seguinte, que é uma ordem no Palmeiras, o craque do time não vai ser jogado nos lados do campo. Ele vai jogar centralizado, porque ele entende que há uma carência nesse setor, e aí o que acontece? Você pega o craque do time, joga ele nas beiradas, e aí depois você não tem a formação de um 10 e você é obrigado a ir buscar lá fora. E a Argentina produz bastante esse enganche, esse camisa 10. Eu quero que você... A minha pergunta é a seguinte, por que esse 10 sumiu? E se a seleção brasileira precisa de um 10 mesmo? Um 10 à moda antiga, como você conheceu ao lado de... Aliás, você jogou ao lado de grandes camisas 10. Ivan, isso são ideias, né? Eu acho que eu respeito muito o João. João, sem dúvida nenhuma, é um grande gestor de base. Não só de agora do Palmeiras, mas já da longa estrada da vida que ele tem. Conseguiu conquistar bastante coisa com o Palmeiras, assim como o Flamengo também, ao longo desses anos todos, já conseguiu conquistar muita coisa na base, mas são ideias, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco desse... Por exemplo, eu fui agora, esse ano, a gente participou da Copa Libertadores Sub-20 e ela aconteceu no Uruguai. E por incrível que pareça, no Uruguai, a cada 1 quilômetro você via um campo
um campo maltratado lá, mas de grama, um campo maltratado, onde as pessoas jogavam peladas ali, jogavam seu futebol, a gente passando e a gente vendo aquilo ali. E me chamou muita atenção, porque hoje no Brasil a gente já não tem mais. A gente tinha bastante, mas hoje a gente já não tem mais. E eu falando isso aqui, quem está no meio trabalhando com futebol de base sabe que é assim que funciona. A gente já não tem mais aquele campo, aquele terreno onde os meninos já vinham ali, eles mesmos já tomavam as próprias decisões ali, e aquilo ali era incorporado dentro do clube com uma certa orientação e para que aquele garoto jogasse nessa determinada posição, sendo o camisa 10. Então hoje eu falo que o futebol mudou e mudou muito. Por termos táticos, por termos físicos, a gente é inegável que isso aconteça, mas, como o João disse, né, ele identifica, foi o que eu te falei, uma característica de um determinado atleta, e ele coloca ali para jogar, e ele determina, porque ele tem o poder disso, ele tem o poder para fazer isso, ele determina talvez ali a comissão técnica, o corpo técnico do Palmeiras para que seja feito dessa forma, né? O Flamengo também tem um caderno metodológico, o Flamengo consegue em cima desse caderno metodológico olhar para não só para o atleta que chega praticamente no clube com 7 anos até o atleta que completa lá seus 20 anos e que faz a transição profissional, de tentar, né, a todo instante identificar e ver características. Eu já tive atletas que já no próprio Flamengo que já saíram de uma posição, chegaram no clube como volante. Esses atletas eles foram jogar numa posição diferente, foram jogar como zagueiro central e depois voltou para jogar de volante, por exemplo. E tem jogador que chega como volante e vira zagueiro, tem jogador que chega como ponta e vira meia. Então, isso tudo, no dia a dia, a gente tenta buscar. Agora, o João consegue fazer isso, consegue fazer bem, porque ele é o gestor da base, então ele tem um poder para fazer isso. É óbvio que ele, muitas das vezes, erra, e é óbvio que muitas das vezes ele acerta e acerta bem. O Estevão, por exemplo, era um jogador do Cruzeiro, né? Então, assim, ele conseguiu tirar lá o Estevão do Cruzeiro, a gente sabe, e conseguiu colocar no Palmeiras e conseguiu fazer uma belíssima venda. Então, assim, não é tão simples assim, mas ainda assim a gente, no dia a dia, a gente consegue identificar e consegue revelar bastante jogador também. Bernardo. Gilberto, falando em camisa 10, aproveitando a deixa aqui do Ivan Drago, o Flamengo tem um jogador que já passou pela transição, hoje está no profissional, que é uma joia, que é o Lohan. Onde o Lohan pode chegar, hein, Gilberto? Você que o conhece tão bem, trabalhando na base do Flamengo. Bernardo, eu sou assim, suspeito para falar, eu gosto muito do Lohan, né? É um menino que a gente tem um carinho muito especial. Lohan é um menino que infelizmente a gente ainda nem conseguiu lapidar o Lohan totalmente, mas ele já foi puxado para jogar no profissional e a gente sabe da qualidade que ele tem. Ele precisa de informação, né? Lohan a todo instante, e é óbvio que atrás dessa transição, ele mesmo já disse, e alguns outros atletas do próprio profissional da base que subiram para o profissional, tem ali no Gerson, no Davi, como eles chamam de paizão, né, que são os jogadores que são mais experientes e que conseguem instruir esses meninos, né, conseguem dar muita informação para que eles consigam se adaptar o mais rápido possível ao futebol profissional, que a gente sabe, a gente na base, a gente vai instruindo, a gente vai tentando formá-los da melhor maneira possível para que eles consigam fazer essa transição da melhor maneira possível, mas a gente sabe que o futebol de verdade está no profissional, a gente sabe que ali é onde o atleta ali tem que brilhar, ele sabe que ali é onde ele tem que fazer o possível para que eu sempre falo isso, para que eles não retornem, né, para a base, mas a gente sabe que não é fácil essa transição, e o Lohan é um atleta que tem condição absoluta de substituir, quem sabe no futuro próximo, o Arrascaeta, mas ele precisa, obviamente, de mais informação, né? Eu adoro, gosto do estilo do Lohan,
E acho que com a chegada do Felipe, e não só do Felipe, né, mas de toda a comissão técnica que subiu agora, eu acho que ele pode ter mais informações e ele consiga render muito mais do que ele pode. Muito bem. Eu tenho duas perguntas embutidas numa. Não sei se os colegas ainda tem mais alguma pergunta para fazer para o Gilberto. Ô, Gilberto, você tem conversado com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz, ele tem aparecido como um sujeito muito diferente daqueles técnicos viciados, antigos que a gente conhece. Ele parece ser um cara muito pé no chão. A gente já tinha essa ideia dele como jogador, mas eu acho que agora a responsabilidade como técnico dá a ele um outro sentido, né? E ele tem demonstrado na prática isso, não tem aquele encantamento, aquela coisa do ego, né? Um cara demonstra ser muito humilde. E como é que você convive com a questão da sombra do ninho do urubu? Que, aliás, assim que o Flamengo ganhou o título de campeão da Copa do Brasil, o Felipe Luiz se referiu aos 10 meninos que morreram naquele incêndio pavoroso no ninho do urubu. Você que, obviamente, transita, né, convive, trabalha nesse ambiente. Então, Cacá, assim, eu não tenho conversado menos com o Felipe, né? Não converso muito com o Felipe, assim como não conversei com tantos outros treinadores que passaram pelo profissional, né? Eu cheguei no Ninho pós-incêndio, né? Então, eu trabalhei com o Diogo, por exemplo, goleiro, que tem ficado no banco, né, do profissional. Trabalhei com o Jonathan Ventura também, que hoje trabalha no setor de captação do clube também, que foi um atleta que a gente tem um carinho enorme. É óbvio que é uma questão que marca muito esses meninos, né? Porque eles estiveram ali, né? Eu praticamente cheguei depois, mas é uma coisa que comove praticamente o clube inteiro. O Felipe esteve ali, né? Com aqueles meninos ali também. Então ele tem uma relação com esses meninos, com a família, com as famílias desses meninos. E eu acho isso importante, né? Porque é óbvio que o Felipe tem por ter sido atleta, por ter conquistado tudo que conquistou desde 19 para cá, né, com o Flamengo, goza de um respeito muito grande por todos dentro do clube, e tem uma relação muito boa com esses meninos também. Então isso também mantém um ambiente mais tranquilo, porque é um ex-atleta que conquistou tudo que conquistou, e que conhece bem a estrutura do clube. Diferentemente de alguns outros treinadores que chegam e que tem que conhecer um pouco mais da história do clube, que tem que conhecer o ambiente do clube, que tem que conhecer o processo que é instalado ali no clube, e isso dificulta um pouco, talvez, o entendimento e a adaptação desses treinadores, né? Com o Felipe já é um pouco mais fácil, porque, obviamente, ele já conhece o clube, já conhece as pessoas que estão ali, e isso facilita muito o trabalho dele. Não só dele, mas acho que de toda a comissão, que foram pessoas também que já passaram pelo clube. Márcio Torres, por exemplo, que hoje é auxiliar, Daniel Alegria, o próprio Diogo Linhares, que é o preparador físico. E isso facilita muito, porque eles já conhecem bastante o clube, e isso, obviamente, os deixa muito mais tranquilo para trabalhar. Muito bem, uma pergunta final de cada um. Fala, Ivan. Vamos lá. Gilberto, você pegou um momento da seleção brasileira em que havia mais interesse por parte do povo brasileiro pela seleção. Você acha que os resultados ruins afastaram a seleção brasileira do povo, ou existem outros fatores? Ivan, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Eu acho que é a falta de título. Eu acho que tem outros fatores também que influenciam, né? Faz com que o povo... e aí eu digo também, não de um modo em geral, né? Eu acho que não só pelo lado do esporte, mas pelo lado político, enfim, por tudo que acontece no país também, faz com que as pessoas tenham talvez uma atenção maior para outras coisas, né? Talvez coisas mais importantes até do que um próprio jogo de futebol. E a gente sabe que esses atletas, só eles podem resgatar
vontade, né, do povo de poder estar ali no dia a dia acompanhando, né, a seleção brasileira. Eu acho que é mudar um pouco a postura, né? E, enfim, tem vários os fatores para que a seleção e o povo possa voltar a acompanhar os jogos da seleção brasileira, né? E eu torço muito para que isso aconteça. Adoro acompanhar jogos da seleção brasileira. E eu tenho certeza que acho que é uma conversa, né, com o presidente, com o Dorival, com os atletas, enfim, eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer, desde que todos estejam aí com o mesmo pensamento, para que possa se fazer o melhor, para que retorne aí essa vontade do povo para estar acompanhando a seleção brasileira. Bernardo, última pergunta para o Gilberto. Eu quero usar o gancho aí utilizado pelo Kaká quando ele cita o Felipe Luiz, Gilberto. Você o conhece muito bem. Te surpreende o sucesso repentino do Felipe Luiz à frente dos profissionais do Flamengo? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que o Felipe, para mim, sempre foi treinador de equipe profissional. Sempre foi. Na base, a gente tem alguns processos que eles precisavam ser respeitados, e acho que o Felipe tem muito entendimento, né, daquilo que ele quer fazer, não só ele, mas o Ivan também, que é um cara muito estudioso, né, e Márcio Torres, que assim, eu gosto muito do Márcio, porque é um cara que já está mais de vai fazer 16 anos no clube, conhece o Flamengo como ninguém, e que está ali junto do Felipe o tempo inteiro. É um cara que conhece, vive o Flamengo, e não me surpreende, porque o Felipe está cercado de pessoas ali que entendem muito de futebol. É óbvio que tem o dia a dia do Felipe, que ele tem que gerir um ambiente, que eu acho que isso tem uma certa facilidade, porque são jogadores que já atuavam com ele ali, e ele consegue, obviamente, manter um ambiente bom para que isso aconteça. Mas eu torço para que ele continue, obviamente, tendo sucesso com o Flamengo, tendo sucesso no profissional, porque, obviamente, além de ser de ter sido, né, um grande jogador, na minha opinião, com certeza vai ser um grande treinador também. Muito bom, Gilberto. Ótimo papo com você. Só uma dúvida, você já está devidamente diplomado para ser técnico profissional de algum time? Você já passou pela escolinha? Jamais. Pela escolinha da CBF, não? Jamais. Todos os meus ex-amigos, todos que eu conheço que são treinadores, ou tomam remédio, ou estão perdendo cabelo, ou estão de cabelo branco. Eu não quero passar por esse processo. Isso é uma boa. Então, eu acho que a coordenação, para mim, ela porque é difícil realmente você, dentro desse processo, ser treinador no futebol brasileiro, né? É muito complicado. O Felipe mesmo deu uma declaração que ele disse que ele estava preocupado, né, em não perder o próximo jogo, porque ele sempre fica com a sensação de que vai ser mandado embora. Mas isso é bem difícil mesmo para o treinador do futebol brasileiro, porque tem essa condição, né? Você tem que estar ali todo dia lutando, todo dia fazendo melhor. E tem essa questão da família, de adaptação. Muitas das vezes o cara chega no clube, em 3 semanas o cara é mandado embora, e é o momento que às vezes a filha do cara está se adaptando à escola, a família, a esposa se adaptando à cidade, e fica nesse vai e vem. Não é fácil, mas eu gosto da minha função, enfim, então não passa na minha cabeça de jeito nenhum ser treinador de futebol. Ô Kaká, rapidamente, desculpa. A gente ouve bastante que é uma geração TikTok, que está sempre mais preocupada com as redes sociais, não se interessa muito pelo jogo, por isso que o Brasil não anda. É curioso, estou vendo ali, ó, o Gilberto fez parte, jogou a Copa de 2006, 2010. 2006, foi uma bagunça, o Ronaldinho Gaúcho no auge, tudo aberto, aquela coisa toda. 2010, Dunga, quartel, agora vai e tal. Não ganhou. Não existe fórmula do sucesso, não existe. Achar que porque o cara faz uma dancinha no TikTok e não presta pra jogar no Brasil é uma muleta pra gente não falar de futebol. É isso, né, Gilberto?
É isso. Legal, olha, papo excelente, obrigado pela sua participação e muito sucesso na sua vida aí profissional. Obrigado igualmente a todos vocês aí, foi um prazer estar falando com vocês e é sempre bom, né, poder ouvir, obviamente, pessoas também que entendem de futebol e a gente acaba aprendendo um pouquinho mais. É um prazer enorme estar falando